no mundo confrontado com o pesadelo do T-vírus. A sobrevivência da humanidade depende de uma resposta rápida e coordenada. Assim que os primeiros casos surgem, a polícia é a primeira linha de defesa. A sua missão: implementar uma quarentena imediata na zona de infecção, isolando a área para conter a propagação. As unidades táticas evacuam os civis não infectados, estabelecendo perímetros seguros e controlando o pânico. No entanto, a ferocidade do T-vírus rapidamente sobrecarrega as forças policiais. É nesse momento que os militares assumem o controle. A sua primeira diretiva é a contenção em larga escala. Cidades inteiras são colocadas sob quarentenas militares impenetráveis, com muros e postos de controle fortificados. As tropas, equipadas com equipamento de proteção biológica e armamento pesado, são mobilizadas para eliminar as hordas de infectados e resgatar sobreviventes isolados. Drones de vigilância e satélites monitorizam os movimentos dos mortos-vivos 24 horas por dia, fornecendo dados cruciais para as operações no terreno. Enquanto os militares travam a guerra nas ruas, uma batalha paralela é travada em laboratórios de alta segurança. Os melhores cientistas do mundo trabalham incansavelmente para desenvolver uma vacina ou uma cura. A cooperação internacional é fundamental, com nações a partilharem recursos, dados de investigação e pessoal especializado. A prioridade máxima é encontrar uma vulnerabilidade no T-vírus antes que seja tarde demais. Para salvar a humanidade, são estabelecidas zonas verdes, globais, áreas fortificadas e autossuficientes para albergar os sobreviventes e preservar o futuro da civilização. Estas zonas tornam-se os últimos bastiões da esperança. No pior cenário, se a contenção falhar, a opção mais drástica seria a terra comida, a esterilização de zonas irremediavelmente perdidas para erradicar o vírus. Um sacrifício terrível para garantir a sobrevivência da espécie. A luta contra o T-vírus seria o maior desafio da nossa história, testando os limites da nossa coragem, engenho e vontade de sobreviver. Já se pegou imaginando o que aconteceria se o T-vírus, aquele pesadelo biológico de Resident Evil, escapasse no nosso mundo? Não em Raccoon City, mas aqui e agora. Seria o fim da humanidade como a conhecemos? Ou a nossa ciência moderna conseguiria conter o apocalipse zumbi antes mesmo dele começar? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nessa simulação aterrorizante. Primeiro, vamos entender a fera que estamos enfrentando. O T-vírus é uma arma biológica projetada, um retrovírus que reescreve o DNA do hospedeiro. Ele não só mata, mas reanima, o corpo transformando-o em uma máquina de caça irracional, movida por uma fome insaciável por carne. Ele se espalha principalmente por fluidos corporais, como uma mordida ou arranhão. Parece familiar, não é? Vírus como a raiva e o ebola têm modos de transmissão semelhantes. Mas o T-vírus tem uma carta na manga. Sua capacidade de mutação é absurdamente rápida e seu período de incubação pode ser de meros minutos. Agora imagine o paciente zero. Um vazamento em um laboratório farmacêutico de ponta, talvez nos arredores de uma grande metrópole como São Paulo, Nova York ou Tóquio. Um cientista se contamina acidentalmente. Ele começa a se sentir mal, febril, confuso. Antes que qualquer protocolo de segurança seja ativado, ele sai do laboratório, talvez tentando ir para casa ou para um hospital. No metrô lotado da hora do rush, ele desmaia e o caos começa. Em minutos, ele se reanima. As primeiras vítimas são as que tentam ajudar. O pânico se instaura. Gritos, correria. Cada mordida, cada arranhão, cria um novo infectado. Em menos de uma hora, um vagão de metrô se torna uma armadilha mortal. As autoridades seriam notificadas sobre um motim violento ou um ataque em massa. As primeiras equipes de resposta, policiais e paramédicos, chegariam ao local completamente despreparados para o que iriam encontrar. Eles não estão enfrentando pessoas, mas sim predadores incansáveis. Suas táticas e equipamentos padrão seriam inúteis. A comunicação seria confusa. Relatos conflitantes de pessoas atacando umas às outras e canibalismo soariam como loucura, até que as primeiras imagens de bodycams ou celulares chegassem aos centros de comando. Ninguém acreditaria na verdadeira natureza da ameaça. Enquanto o caos se espalha pelas ruas, a comunidade científica global entraria em alerta máximo. A Organização Mundial da Saúde declararia uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Amostras do patógeno seriam coletadas, com um risco altíssimo para as equipes, e enviadas para laboratórios de biossegurança nível 4, ao redor do mundo. Cientistas trabalhariam 24 horas por dia para sequenciar o genoma do vírus. E aqui, temos nossa primeira vantagem real em relação ao universo de Resident Evil dos anos 90, nossa tecnologia de sequenciamento genético é ultra rápida. Usando plataformas como a da Illumina ou Oxford Nanopore,
poderíamos ter o genoma completo do Theia vírus em questão de horas, não semanas. Isso seria crucial. Ao analisar seu código genético, descobriríamos que é um retrovírus sintético, confirmando que não é uma ameaça natural. Mais importante, identificaríamos suas proteínas-chave, os alvos perfeitos para um contra-ataque. A corrida pela cura ou por uma vacina começaria imediatamente. E aqui entra outra tecnologia revolucionária, que não existia na época de Raccoon City, as vacinas de Merna. Vimos o quão rápido elas puderam ser desenvolvidas durante a pandemia de Covid-19. Em teoria, uma vez que tivéssemos o código da proteína spike do Theia vírus, a chave que ele usa para invadir as células, poderíamos projetar uma vacina de Merna em questão de dias. Os primeiros lotes para testes clínicos poderiam estar prontos em semanas. Isso é uma velocidade alucinante. Mas há um problema gigantesco: uma vacina previne a infecção, ela não cura quem já foi transformado. Para os infectados, precisaríamos de um tratamento antiviral. Os cientistas iriam testar milhares de compostos antivirais já existentes para ver se algum deles funciona contra o T-vírus. Paralelamente, usando inteligência artificial e modelagem computacional, eles poderiam projetar novos medicamentos específicos para bloquear a replicação viral. Talvez um inibidor de transcriptase reversa, similar aos usados contra o vírus HIV, pudesse funcionar, impedindo o vírus de integrar seu DNA ao do hospedeiro. Enquanto os cientistas correm contra o tempo, o mundo exterior estaria em colapso. Grandes cidades seriam colocadas em quarentenas militares impenetráveis, zonas de exclusão seriam criadas. A cena seria apocalíptica. Tanques nas ruas, helicópteros sobrevoando, e a ordem de atirar para matar em qualquer um que mostrasse sinais de infecção. A economia global pararia. As cadeias de suprimentos entrariam em colapso. A desinformação e o pânico se espalhariam pelas redes sociais mais rápido que o próprio vírus, com teorias da conspiração, curas falsas e pânico em massa. E aqui está a parte mais sombria. O T-vírus não cria apenas zumbis lentos e estúpidos. Ele causa mutações. Lembre-se dos Leakers, dos Hunters, do Tyrant. O vírus interage de forma diferente com o DNA de cada hospedeiro e também pode infectar outros animais. Teríamos que lidar não apenas com hordas humanas, mas com cães, pássaros e outras criaturas transformadas em monstros, aterrorizantes e imprevisíveis. Uma quarentena que funciona para humanos pode ser inútil contra um bando de corvos infectados. Nossas forças militares, embora tecnologicamente avançadas, teriam dificuldades. A guerra urbana, contra um inimigo que não sente dor, não teme a morte, e converte seus próprios soldados caídos. É um pesadelo logístico e psicológico. As munições se esgotariam, o moral dos soldados despencaria. A decisão de usar armas de destruição em massa, como bombardear uma cidade inteira para esterilizar a área, se tornaria uma opção terrivelmente real sobre a mesa dos líderes mundiais, assim como aconteceu com Raccoon City. Então, qual seria o resultado final? O T-vírus se espalharia hoje. Primeiramente, vamos falar de saúde e saneamento. A primeira década após o surto seria um pesadelo logístico. Sem produção em massa, remédios como antibióticos e insulina se tornariam mais valiosos que ouro. Médicos e enfermeiros seriam a elite da nova sociedade, e o conhecimento de ervas medicinais e técnicas de primeiros socorros seria uma habilidade de sobrevivência essencial. Ensinada desde cedo para as crianças, a expectativa de vida cairia drasticamente. Um simples corte infectado poderia ser uma sentença de morte. A água potável seria uma preocupação constante, com sistemas de purificação, coleta de chuva e fervura se tornando rotina diária em todas as comunidades. Falando em comunidades, como elas seriam organizadas? As grandes cidades como Raccoon City seriam zonas proibidas, cemitérios de concreto repletos de infectados e perigos biológicos. Os sobreviventes se agrupariam em assentamentos menores e fortificados, talvez em áreas rurais ou ilhas isoladas. A governança seria local. Poderíamos ver desde conselhos eleitos democraticamente até líderes autoritários que tomaram o poder pela força. A desconfiança seria a norma. Cada novo rosto seria uma ameaça em potencial, não só por poder estar infectado, mas por ser um competidor por recursos escassos. O comércio seria baseado em escambo, munição por comida, peças de carro por remédios, informação por um lugar seguro para dormir. A tecnologia como conhecemos hoje deixaria de existir. A internet global cairia. Adeus redes sociais, adeus streaming. A comunicação a longa distância voltaria a ser feita por rádio amador, com operadores de rádio se tornando figuras centrais para conectar os assentamentos isolados. A energia seria um luxo, gerada por painéis solares, geradores a diesel ou turbinas eólicas improvisadas. A maior parte da vida cotidiana seria analógica. Livros, jogos de tabuleiro e música ao vivo
seriam as principais formas de entretenimento. A informação seria passada de boca em boca, ou através de jornais impressos em prensas antigas. Cada livro salvo da antiga civilização seria um tesouro inestimável, guardado em bibliotecas fortificadas. E a ameaça zumbi? Mesmo décadas depois, os infectados ainda estariam por aí. Talvez em menor número, mais decompostos e lentos, mas ainda perigosos. As crianças aprenderiam a lutar antes de aprender a ler. As patrulhas nas fronteiras dos assentamentos seriam uma rotina diária. E a arquitetura das novas cidades seria toda defensiva, com muros altos, passagens estreitas e pontos de observação. Além dos zumbis clássicos, teríamos que lidar com os animais infectados, como os cachorros ou corvos, tornando qualquer saída para buscar suprimentos uma missão de alto risco. E claro, os piores monstros muitas vezes são os próprios humanos. Grupos de saqueadores e facções cruéis seriam uma ameaça tão grande quanto os mortos-vivos. A longo prazo, a humanidade se adaptaria. Novas gerações nasceriam neste mundo quebrado, sem nunca ter conhecido o conforto do nosso tempo. Para eles, lutar por sobrevivência seria o normal. A ciência tentaria lentamente se reerguer, com laboratórios improvisados, buscando uma cura, ou pelo menos uma vacina. Talvez, depois de 50 ou 100 anos, veríamos o renascimento de cidades-estado, rotas comerciais seguras e uma nova forma de civilização, forjada no fogo do apocalipse. A memória do mundo antigo se tornaria lenda. Histórias contadas ao redor da fogueira sobre luzes que acendiam com um interruptor e comida que aparecia em prateleiras. Seria uma vida dura, brutal, mas também uma prova da incrível resiliência humana. E aí, o que você acha? Esqueci de algum detalhe importante? Deixa aqui nos comentários como você imagina que seria a vida nesse cenário pós-apocalíptico. Se curtiu essa viagem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu pessoal, e até a próxima!